Estamos aqui na Tapadinha hoje com o Rodrigo Pinto, uma figura, poderemos dizer, icónica do nosso Atlético, capitão. 3 épocas e meia, Rodrigo, como capitão também, uma despedida, com uma subida também de divisão, ou 2 neste caso, memórias incríveis, um estádio hoje vazio, já com saudades do público, a gritar o teu nome, a gritar pelo Atlético, 2 subidas de divisão. Foram 3 anos e meio, acredito eu, que te marcam na tua carreira pessoal, mas também, sobretudo, desportiva, não? Sim, sem dúvida. Antes de mais, agradecer o convite, obviamente. Foi um gosto fazer parte desta história do Atlético, deste renascer, digamos assim, do Atlético, e vai haver saudade, como te digo, ainda não bateu realmente, porque estamos a desfrutar das férias, mas acredito que no futuro vá bater uma saudade e não implica que eu não volte aqui. Obviamente que vou voltar, nem que seja como adepto, e obrigado por estes 3 anos, obviamente, que vão-me marcar, não só na minha vida pessoal, porque cresci também um pouco aqui, obviamente, e em termos desportivos acho que foi 3 anos e meio bastante bons. Este último ano, 20 golos, aliás, 54 em 72 jogos, 3º melhor marcador da história do Atlético, atrás de Bento da Vida e também de Carlos Martim. Tens ideia, ou tinhas ideia algum dia de chegar a este tipo de números? Nunca. 54 golos é muito golo, é de facto uma história que fica escrita nos livros do Atlético. Nunca foi objetivo, obviamente, de ser o melhor marcador do Atlético, nunca foi esse o objetivo foi outro, e já posso contar qual é que foi a conversa com quem tive na primeira abordagem a vir para o Atlético, mas só tive bem essa noção quando o Diogo partilha comigo a questão dos 50 golos, e por curiosidade fomos ver quais é que tinham sido os melhores marcadores. Obviamente que os melhores marcadores foram no campeonato, ou seja, na primeira liga da altura, e obviamente que o feito não se compara ao deles, ainda para mais a questão não só do campeonato, mas da altura em si, é um feito completamente diferente do meu. Agora, sabendo que ajudou o Atlético na altura e no contexto de vida, obviamente que é gratificante saber esses números. É a tua melhor época? Esta última? São 17 no campeonato, 3 na taça. Não foi em termos pessoais, acho que esta época foi excelente, obviamente. Em termos de golos não foi, na altura em que venho para cá, em janeiro de 2019, eu já tinha marco 12 golos na Lourinhã e acabo depois por fazer ainda 18 aqui, ou seja, essa foi sem dúvida a melhor em termos pessoais. Em termos de número de golos, obviamente que também foi boa, porque conseguimos essa taça mais pequena de campeão, a subida da divisão aqui de uma série, e depois a consagração então de campeão da 2ª Distrital. Esse ano, para mim, em termos de números, acredito que tenha sido o melhor, sim. Aquela baliza virada ali para o Cristo Rei, lembras-te do primeiro golo que marcaste aqui na Tapadinha? Lembro perfeitamente. Balizas preferidas não há, porque a bola tem que entrar em qualquer uma, nestas e nas que jogamos fora, mas aquela foi a que foi a virada para a ponte, para o rio, foi o primeiro golo, foi logo no primeiro jogo. Eu não entro a titular com o Carlos, porque eu cheguei, obviamente, Carlos Alves, exatamente, eu chego a meio, faço uma semana de treinos e houve alguma dificuldade por causa da carta, mas depois no primeiro jogo em que fiquei disponível, o Mister convocou-me e fiquei no banco, e estava um igual. Recordo-me que o Mário Mateus, creio eu, fez o primeiro golo, depois estávamos empatados, e lembro-me que foi perto do fim, não diria mesmo perto do fim, mas diria entre os 70 e os 80 minutos, fiz o 2-1 ali naquela baliza, com o pé esquerdo, que é se calhar o meu pior pé, mas recordo-me perfeitamente do primeiro jogo, porque essa vitória fez com que nos distanciássemos do 2º lugar e fez com que não só os adeptos, mas o grupo acreditasse mesmo que seríamos invencíveis até ao fim. 2 subidas, dá-te mais gozo a primeira ou esta? Eu li no teu Facebook, na rede, objetivo colocar o Atlético nos nacionais. Missão cumprida, cheque. Sim. Missão cumprida. Missão cumprida, sem dúvida. Em termos de gozo,
Deu-me mais gozo esta porque fiz parte desde o início. Tiveste período também lesionado? Sim, eu tive, como tudo na vida, tive altos e baixos e o início foi bom, o primeiro ano foi bom com a subida e com a taça de campeão. O segundo ano eu acredito muito que o Covid não nos deixou terminar a época como queríamos, podendo até não sendo campeão, mas uma subida de divisão eu até acreditava, se fosse possível, terminássemos o campeonato, mas é o que é. Dar os parabéns a quem subiu naquele ano. O segundo ano, a terceira época cá, o segundo ano foi complicado para mim, porque eu à quarta jornada lesionei-me novamente no joelho e tive 6 a 8 meses. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Foi muito duro estar de fora. É o pior que pode acontecer a um jogador, é uma lesão deste tipo, ou seja, estar muito tempo fora, estar longe dos relevados, estar longe deles e foi numa altura também complicada em que eu queria ajudar quem cá estava e sentia mesmo que o grupo precisava e infelizmente não consegui ajudar tanto como queria nesse ano, mas sem dúvida que este ano foi o que me deu mais gozo e foi também o mais, e acho que foi por ser o mais desafiante, ou seja, como foi o mais desafiante e o mais difícil, o mais competitivo e acho que foi isso que fez com que este grupo fosse o que foi este ano, ao longo deste ano. Ou seja, mas para mim ainda me deu um gozo maior por variadíssimos fatores, ou seja, eu volto de lesão e eu recordo-me de chegar aqui à pré-época, alguns jogadores não me conheciam, obviamente, e eu cheguei a cochear, eu cocheava, eu fui ao primeiro torneio amigável, foi no Jurmel, eu recordo-me de cochear ainda e forcei muito, porque eu queria mesmo queria voltar a tempo de ajudá-los desde o início até ao fim. Foram tempos difíceis, obviamente, e o início também foi duro e obviamente que depois a questão de ser pai fez com que... Isso é uma bela questão. Acaba por ser um ano muito bom para ti. Sim, sem dúvida. Que te marca muito. O melhor gol da minha vida, sem dúvida. A questão de ser pai fez com que este ano ainda se tornasse ainda mais especial. Para mim foi a melhor sensação que já tive na vida e agradeço ao clube, aproveitar e agradeci no momento certo a todos, não só ao grupo, mas ao treinador, à equipa técnica toda e ao Ricardo, por compreenderem o facto de eu querer estar em casa com ele, de compreenderem a questão de me ajudarem relativamente aos treinos, de não poder ajudar tanto como aquilo que eu gostaria, porque não era a minha prioridade naquela altura o Atlético e o futebol nunca foi nesse sentido, mas acho que foi um ano espetacular até por isso e porque eu acredito mesmo que este foi possivelmente da primeira distrital o ano mais competitivo de sempre e acho que nós não deixámos dúvidas que fomos a melhor equipa. E com boas equipas Sim, sem dúvida. Com equipas históricas, o Oriental, o 1º de Dezembro, etc. E não só a questão de ser um clube histórico, eram as equipas e o grupo de jogadores eram bons, eram fortes e seguramente deve ter sido das primeiras distritais mais competitivas e mais complicadas e também mais tensas, porque este ano foi mais tenso e portanto dá mérito a quem é regular, a quem é constante e sem dúvida que foi um grande ano para o Atlético. O Rodrigo, para quem não conhece, ou para quem não sabe neste caso, toda a gente o conhece, obviamente, é sócio do Atlético desde a primeira hora. Eu acho que há poucos jogadores de plantel que são também sócios. Fizeste questão mesmo de ser sócio. Sim, aliás, primeiro que eu, o meu pai foi primeiro Senhor que António. eu. Sim, o meu pai foi primeiro que eu, foi logo ao início para poder assistir aos jogos, faria todo o sentido até ser sócio para eu estar cá, mas também porque também sentiu o carinho que eu também senti dos adeptos e até a questão de ser sócio para ajudar o clube, mas também porque se vai acompanhar o ano todo, porque não esse desafio, e o desafio para mim foi o Diogo que me desafiou nesse sentido, passando a redundância, e eu aceitei, porque a mim fez-me sentido ser, não só por ser jogador, mas porque naqueles primeiros meses senti logo o impacto do Atlético e filo com gosto e tenho as cotas em dia e acho que qualquer jogador que venha para aqui e que sinta o clube, acho que faz todo o sentido de ser. O teu filho já é? O meu filho... O Diogo vai tratar disso? O meu filho ainda não é. Mas o Diogo vai tratar disso? Vai tratar disso, claro que sim, todo o gosto. Falavas...
É um até já, não? Um dia esperas voltar aqui? Para já convém dizer, tu sais, opção tua. Sim, sem dúvida. Convém dizer, é uma questão meramente pessoal tua, por uma questão até profissional, não é? Sim, sim. Tem mais a ver com o compromisso que eu tenho com o clube, ou seja, eu este ano, como estava a dizer há bocado, eu agradeço ao grupo por compreender a questão de ter-me ausentado naquele primeiro mês de vida do meu filho e por ter compreendido a questão de que eu não conseguiria ter o mesmo compromisso que tive de início. E o tempo aqui é muito importante, nós passamos muito tempo aqui. E a mim não me faz sentido estar a assumir um compromisso de mais um ano sabendo que não vou conseguir fazê-lo e não vou ter cabeça para o fazê-lo. Ou seja, a mim não me faz sentido estar a assumir um compromisso com o Ricardo, com o Zorro e com os restantes elementos da equipa, que vou estar aqui a 100% e que vou ser o capitão deles e que vou estar aqui para o que eles precisarem, e a minha cabeça não vai estar aqui de todo, mas em termos de tempo, porque para o ano vai ser preciso mais tempo e mais viagens ao fim de semana. Eu tenho a minha vida profissional que foi sempre prioritária relativamente ao futebol e não vou abdicar disso, e é mais por isso que eu não fico, não que eu não queira ficar, não que o grupo queira que eu fique, neste caso o Ricardo e o Mr. Zorro, mas... E os sócios? Também, mas não por isso, mas porque eu não quero assumir um compromisso que não vou conseguir fazê-lo, porque eu sou exigente e gosto que o Atlético ganhe sempre. Para mim Tens-me a perder? Tenho, para mim o Atlético não chega a ganhar, e o grupo sabe disso, para mim não chega a ganhar, nunca, e se para o ano precisariam de mim com esse espírito, eu sentia que não iria conseguir dar, e para mim é melhor sair assim do que sentir ou arrepender-me que podia ter dado mais, e para mim prefiro ficar assim, e obviamente que não vou deixar o futebol, portanto vou continuar a jogar, sim, numa equipa que consiga obviamente ter um compromisso, e o futuro logo dirá. Se como jogador espero que não, porque desejo o melhor para o Atlético, portanto, como jogador espero que não, e depois o futuro logo dirá o resto. Relação com adeptos, marcam-te muito? É sim, sem dúvida. O Atlético quando joga em casa, mais um avião, isto também é uma imagem de marca da Tapadinha, os aviões aqui a passarem, jogar aqui ou jogar fora é quase igual. Já sabias disso quando vies para cá? Sim, sim, já sabia disto quando vinha para cá, e é seguro dizer-se que o Atlético joga sempre em casa. Não me recordo do Atlético não jogar em casa, e o carinho que os adeptos me deram desde o início e a estima eu senti que foi logo desde o início. É certo que o primeiro ano ajudou a que isso acontecesse, porque foi com vitórias, foi com uma taça de campeão, ou seja, eu acredito que isso também tenha ajudado, mas o caráter das pessoas que vêm ver os jogos, eu quero que se diferencie isto mesmo. O Atlético tem muitos adeptos mesmo, mas os que vêm aos jogos e aqueles que vêm sempre aos jogos são diferentes daqueles que não vêm, e é bom que o próximo grupo tenha a capacidade de absorver isso, ou seja, o caráter das pessoas que vêm aqui é diferente daquilo que poderão ver ou nas redes sociais ou naquilo que dizem entre boatos, ou seja, aquilo que eles são aqui é genuíno. É genuíno, e posso dizer que deve ser dos poucos clubes que leva muita gente fora, e isso influencia, podem acreditar que influencia dentro do campo, e nós sentimos isso durante os 2 anos de pandemia, mas eles vinham cá depois dos jogos, mesmo com derrotas, se nós tivéssemos dado tudo em campo, a puxar a equipa para cima, e isso não se vê em quase lado nenhum, não digo em lado nenhum, mas em quase lado nenhum, e há uma situação que eles gostam mesmo de saber quem é que é o jogador, e isso faz com que os jogadores sintam mais o Atlético do que outro clube qualquer. É uma relação muito de proximidade, não é? Sim, sem dúvida. Uma mensagem também para os teus colegas. Eu acredito que sais daqui também com uma série de amigos, não é? Sim, sem dúvida. São 3 anos e meio, alguns acompanharam-te sempre. Sim. O futebol, volto a dizer, nunca foi prioridade, mas posso-te dizer que o que nós, mais na Distrital e até no Campeonato de Portugal, antiga CNS, o que nós levamos mais do futebol é mesmo as amizades. E posso dizer que ao longo destes 3 anos e meio
levo bastantes e um conselho que tenho para os miúdos que estão a começar agora ali em cima é que o que podem levar mesmo do futebol é mesmo a amizade. E isso não, é o que não se vai esquecer. Os clubes, os jogadores passam e o clube fica, ou seja, é raro o jogador que também há de ficar aqui a sua carreira toda, mas as amizades vão ficar. É bom que eles se foquem nisso também. No último jogo, os teus colegas já sabiam que era o último jogo ou desconfiavam que era o último jogo? Sim, a maior parte deles já sabia que eu não iria ficar cá para o ano. Eles já... Tu entraste no final da primeira parte? Sim, eu acho que não é uma despedida no sentido em que não vou cá ficar neste clube, mas vou para outro. Para mim não faria sentido estar a fazer uma despedida, sabendo que teve aqui um senhor do futebol com 40 anos a despedir-se da sua carreira, não é? e o Mário ainda a pensar na sua, mas não me faria sentido ter algo especial neste dia, ou seja, como te disse há pouco, o futuro logo dirá, se não será como jogador, será como outra situação qualquer, porque eu espero mesmo que o Atlético não deixe mais aos campeonatos distritais e que eu não precisem da minha ajuda, mas não, acho que não valeria a pena isso, e o grupo sabia, mas havia situações mais importantes que isso. Acho que é bom revelar e relembrar que há situações em que estas duas pessoas tinham a mais que eu, e acho que é por isso que o grupo foi tão forte, que é cada um tem os seus momentos, somos todos iguais, e o Mister teve a capacidade de aguentar isto durante a época toda, e acho que foi isso que também fez com que nós fôssemos justos vencedores deste campeonato. Eras um capitão muito chato, quase a terminar. Não, chato não, acho que não sou chato. Exigente? Sim, sou muito exigente? Sim, dentro de campo sou muito exigente. Aqui, dali para fora não sou... Tu és uma pessoa extremamente calma, para quem não conhece realmente o Rodrigo, transfiguras completamente. Dentro de campo és um animal, atrás da bola, a chatear o adversário, meter o pé. Lá fora, quem te conhece, és uma pessoa extremamente calma. Sim, dentro de campo não sou mesmo que sou lá fora. Gosto muito mais de me ver dentro de campo do que cá fora, porque cá fora sou possivelmente dos piores exemplos que qualquer jogador profissional de futebol queira ser, e qualquer miúdo ambiciona ser. Eu sou o pior exemplo lá fora, portanto eu não... Muito calmo, muito tranquilo, sim, muito sim. Calado. Sim, mas dentro de campo e até durante a semana sou bastante exigente com eles, e faz-me todo o sentido de sê-lo, porque é assim que deve ser levado o futebol. Uma mensagem, primeiro, final, adeptos, creio que em meu nome, em nome de toda a gente que enchia aqui a tapadinha, e não só, um muito obrigado, sobretudo um muito obrigado. Serás sempre um Atlético, creio que isso é inquestionável. Que mensagem deixarias aos adeptos da tapadinha? Quero deixar duas mensagens. A primeira, de agradecimento, porque eu senti muito bem estes 3 anos e meio aqui, e levo-os com muito carinho, e ainda bem com taças para o Atlético, e como tu tinhas dito há bocado, o meu objetivo foi cumprido, para com os adeptos, mas primeiro com a pessoa do Presidente, do Ricardo, em que o objetivo era pôr o Atlético nos campeonatos nacionais, e para mim fazia todo o sentido só sair quando isso acontecesse. Aconteceu, e agradeço também estes 3 anos e meio por isso, mas a mensagem que tenho para eles é que nunca desistam de vir à tapadinha e nunca desistam de acompanhar o Atlético durante os jogos, porque faz toda a diferença, mas também deixar uma mensagem que é certo que o Atlético tem uma história, mas isso só se consegue com trabalho, e não é apenas estarem 11 gajos, digamos assim, 11 indivíduos com a camisola do Atlético, faça com que nós já estejamos a ganhar. Não chega, é preciso muito trabalho, e é preciso muita dedicação, obviamente de qualidade e talento, mas é preciso isso, e portanto quero deixar um apelo a eles que nunca os deixem de os apoiar em qualquer estádio, mas também uma mensagem para que essa subida e que essa ambição de querer chegar ainda mais acima seja controlada, não seja desmedida, e que tenham aprendido com os erros que tiveram, mas que sejam pacientes e que acreditem nas pessoas que cá estão. Rodrigo, camisola 23, será sempre o capitão, um dos capitães realmente do Atlético. Olha, muito obrigado. Obrigado, Nuno.
Foi um prazer falar com ele, com este homem, sobretudo este homem. Para além do jogador, já percebemos que é uma figura diferente, diferenciada. Para além do futebol, é uma pessoa fantástica e muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Nada. Durante 3 anos e meio também me vis aqui um bocadinho com as meninas dos teus olhos, acredito eu. Claro, claro que sim. Obrigado, Nuno, a sério. Obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo, o capitão 23.